Olá, estamos de volta. Olha, nós paramos falando sobre a questão da política internacional, que é justamente a questão da Guerra Fria. E eu dizia para vocês, Guerra Fria é aquela disputa política ideológica por áreas de influências entre o bloco capitalista e o bloco socialista. Ótimo. E eu dizia que essa Guerra Fria vem para o interior da América. No caso específico, Estados Unidos, é um movimento chamado macartismo, tá certo? E afora Estados Unidos, nós temos a América Latina todinha. E o grande exemplo, tá certo, da Guerra Fria seria Cuba, como eu falei, tá certo? E depois você vai ter, na verdade, no Chile, né, a ditadura, o governo de Salvador Allende, que vai ser deposto em 1973 pela ditadura do general Augusto Pinochet. Então, eu dizia, deixa eu ver se eu pego a telinha que tem, não tá aqui, mas eu falo, tá, pronto, achei. Observe aqui, crianças, veja, eu dizia Cuba. Só que eu pergunto a vocês, preste bem atenção. Olha a data, 1959, tá vendo tu? Veja. E aqui você tem 1964. Bem pertinho, tá vendo? Ok? Questão de 5 aninhos aí, ó. Veja, é aí que eu quero que o aluno entenda. Primeira coisa que o aluno vai ter que entender é o reflexo dessa Revolução Cubana em toda a América. Pode ver que ela reflete em toda a América, ó, tá vendo? Ela vai refletir em toda a América. No caso do Brasil, tá certo? Aí a gente vai ter que entender o seguinte. No caso do Brasil, você tem o governo João Goulart. Aliás, eu diria para vocês isso aqui, ó. Em 1960, certo? Vence as eleições, né? Justamente quem? Jânio Quadros. Vamos analisar isso aí. Jânio Quadros. Tá bem? Jânio Quadros, ele vai governar cerca de 7 meses, 9 meses, aliás, e vai alegando aqui, Lucas, veja, aqui, Ricardo, alegando as chamadas forças ocultas e tal, ele renuncia. Quando Jânio Quadros renuncia, sobe ao poder seu vice, João Goulart. Mas aí, ó, João Goulart é uma bronca. João Goulart, na verdade, era um grande latifundiário daquela região do Rio Grande do Sul, mas, certo? Para as forças conservadoras, certo? João Goulart, na verdade, começa a ser visto como um cara de tendências comunistas. E aí, rapaz, você fica me perguntando, peraí, Novaes, como é que a gente começa a analisar essa visão dessa classe conservadora, dessa direita, por assim dizer, em relação a João Goulart, João Belchior Goulart? Não, é simples, veja. João Goulart foi secretário, né, foi ministro, me perdoe, do trabalho de Getúlio Vargas. Quando ele foi ministro de Getúlio Vargas, veja bem, ó, deixa eu pegar uma tela aqui para vocês verem. Quando ele foi ministro, tá certo? De Getúlio Vargas, veja, ministro, vamos botar aqui, ministro, certo? Ministro de Vargas, ótimo, ministro de Vargas. Quando ele foi ministro de Vargas, ele deu aumento de 100% para a classe trabalhadora. Ora, um camarada que dá 100% de aumento para a classe trabalhadora já começa a ser visto pelo empresariado, tá certo? Pela burguesia, por assim dizer, certo? Como um cara de tendências altamente socialistas, certo? Ok? Depois vem o governo, né? Depois de Getúlio Vargas, vem o governo JK, o famoso Juscelino Kubitschek, ok? Veja bem, ó. No governo JK, você tem que entender que João Goulart, ele foi vice-presidente, né? O vice-presidente de JK é justamente quem? João Goulart. Então você tem João Goulart, certo? Veja, João Goulart é vice-presidente justamente de quem? De JK, ó. Como vice-presidente de JK, como vice-presidente de JK, João Goulart vai visitar, aqui, Ricardo, vai visitar a Rússia. Ora, pelo amor de Deus, entenda bem. Governo Vargas, certo? De 51 a 54, por assim dizer, você tem o ministro João Goulart dando um aumento de 100%. Já começa a ser visto pela burguesia como um cara de tendências socialistas. O camarada, quando vice-presidente de JK, vai visitar a Rússia.
Ora, a Rússia, na realidade, desde 1917, né, no finalzinho da Primeira Guerra Mundial, que a Rússia tinha implantado ali uma revolução socialista e vem implantando, vem desenvolvendo aí o socialismo. Nessa fase, você observa direitinho, a Rússia está governada pelo homem forte, tá certo? Que eu chamo a peste da Rússia, que é justamente Joseph Stalin. E aí, ó, veja bem, ó, João Goulart vai visitar a Rússia. Ora, o cara já tinha dado aumento de 100%, visto a partir daí como um cara de tendência socialista. Vai visitar a Rússia, pelo amor de Deus. Aí é que a ideia que ele é realmente tendencioso ao socialismo, comunismo, tá certo? Vai crescer mais ainda em torno da figura dele. Tudo bem, passa-se o governo JK. Aí vem o governo Jânio Quadros. No governo Jânio Quadros, o vice-presidente de Jânio é justamente quem? João Goulart. E aí, veja bem, ó, João Goulart vai visitar a China maoísta, por assim dizer, a China comunista. Ora, desde 1949, que Mao Tse-tung tinha subido ao poder na Rússia, tá certo? Expulsando de lá, né, Chiang Kai-shek, que vai para a ilha de Formosa, e lá vai aparecer a China capitalista, a China nacionalista, enquanto Mao Tse-tung, na China continental, implanta a República Popular da China, tornando-se, então, socialista e levaria, a tendência a levar ao comunismo, certo? Até porque o socialismo, se você for discutir isso aí, é uma transição do capitalismo para o comunismo. Então, o socialismo seria uma transição, por assim dizer. Mas a gente, normalmente, de forma até errada, a gente chama de comunista, comunista, comunista. Tudo bem. Aí veja bem, ó. João Goulart, como vice-presidente de Jânio Quadros, vai visitar a China comunista. Bora. Aí é que a ideia sobre ele em relação à questão do comunismo, ou seja, a ideia sobre toda uma tendência, tá certo? De João Goulart, né? Em relação ao comunismo, aí é que aumenta mais ainda toda essa ideia na cabeça da burguesia conservadora. Resultado disso aí, Jânio Quadros renuncia e é interessante, no momento que Jânio Quadros renuncia, certo? No momento que Jânio Quadros renuncia, João Goulart está lá na China. Meu amigo, ele vai ter que voltar. Essa volta de João Goulart ao Brasil é complicadíssimo, ele saiu pulando de país em país, né? Alguns doutrinadores mostram que existia uma operação para derrubar-lhe o avião e tal, até porque ele era visto como um comunista. E que na realidade, rapaz, João Goulart não tinha nada de comunista, João Goulart era latifundiário do Rio Grande do Sul, rapaz, grande fazendeiro e tal, não só do Rio Grande do Sul, também no Uruguai por ali, tá certo? O cara era grande latifundiário, fazendeiro, não tinha nada de comunista. Mas por aquelas características, aumento de 100%, visitou a Rússia, visitou a China, tal. Então veja bem, ó, com a renúncia de Jânio Quadros, certo? João Goulart tem que assumir. Só que a direita não quer que assuma, a esquerda quer que assuma. Veja o quadro, isso é para você entender, o quadro nacional, né? Para a gente trazer justamente aqui para Pernambuco. Então, você analisar esse quadro nacional, veja, como o governo João Goulart vai ficar aquele governo, tá certo, balançando na corda bamba. Porque, veja bem, quando ele volta, né, para assumir, a direita não quer que assuma, a esquerda quer que assuma, tá certo? O cunhado, né, de João Goulart, que era Leonel Brizola, ainda pensou em movimentar, tá certo, a polícia ali no Rio Grande do Sul, haja vista que ele era governador do Rio Grande do Sul, movimentar a PM de lá para evitar, tá certo, e para empossar a qualquer custo, né, o João Goulart. Mas aí então o Brasil arrumou uma saída pacífica. A Constituição é emendada e é aí que cria-se, na verdade, em 1961, tá certo, o parlamentarismo. Inclusive, diga-se de passagem, veja bem, ó, com essa criação do parlamentarismo em 1961, tá certo? Você tem que entender o seguinte, João Goulart é presidente? É, mas ele só é chefe de Estado, ele não é chefe de governo. Porque o chefe de governo vai ser o primeiro-ministro, e a gente aponta assim como o primeiro-ministro, tá certo? Que é o primeiro-ministro, por assim dizer, porque são 3 primeiros ministros, mas o primeiro-ministro, por assim dizer, de 1961, foi justamente Tancredo Neves. Tancredo Neves assume como primeiro-ministro. Aí veja bem, ó, aí você observa o seguinte, João Goulart assume como chefe de Estado,
E o Tancredo Neves, primeiro-ministro, assume como chefe de governo. Foi a saída conciliatória que o Brasil encontrou, tá certo? Para que João Goulart subisse ao poder e assim evitaria-se por assim dizer, uma guerra civil, vamos assim dizer, né? Os atritos e tal, entre aquela ala de direita que não queria que João Goulart assumisse e a ala de esquerda que queria que João Goulart assumisse, né? Então, por favor, vejam. E tem interessante. É interessante que nesse mesmo governo, né? Nesse governo, Jânio Quadros, João Goulart, Janjango, como a gente chama, tá certo? Nesse mesmo governo, Janjango, a gente sabe que Jânio Quadros tentou agradar a direita e tentou agradar a esquerda, né? Para agradar a esquerda, Jânio Quadros condecorou aqui, tá certo? Condecorou com a Ordem do Cruzeiro do Sul, que era a maior condecoração que o Brasil pode dar a um estrangeiro, tá certo? A Ordem do Cruzeiro do Sul, condecorou Che Guevara, um dos grandes líderes da Revolução Cubana. Vê que negócio complicado, né? Agora, para agradar a direita, aí proibiu o desfile de Miss, de biquíni, aliás, de maiô, né? Tinha que desfilar com uma sainha, proibiu rinha de galo, essas besteiradas. Então, de um lado, tentou moralizar a coisa, agradando assim a direita, mas por outro lado, agradar a esquerda, condecorou Che Guevara, né? Aí a gente fica analisando o seguinte: é nesse clima todo que João Goulart volta, já visto pela direita como um camarada de tendências comunistas. Então, para evitar o conflito, a solução conciliadora foi o parlamentarismo. Muito bem, vejam. Em 1963, o Brasil vai às urnas. Aí você vai dizer, vai fazer o que nas urnas? Vai votar num plebiscito. Plebiscitum. Plebe, povo, citum, consulta. Plebiscito, consulta ao povo. Certo? Nesse plebiscito de 1963, o povo vota não ao parlamentarismo. Ora, vota não ao parlamentarismo. Então, o parlamentarismo acaba ali com o plebiscito de 63, né? E João Goulart passa a ser, certo? Passa a ser presidente, chefe de Estado e chefe de governo. Era afim ao parlamentarismo aí. Como chefe de governo, certo? João Goulart tinha uma missão espinhosa. Veja bem, vamos analisar primeiro a questão econômica, para depois a gente dar uma olhada na questão política. Porque veja bem, ó, na questão econômica, vivia-se uma crise econômica, tá certo? Sem precedentes, uma inflação extremamente galopante, que foi fruto justamente do governo do senhor Juscelino Kubitschek. O governo JK, rapaz, tá certo? Com aquele plano onde ele dizia, o plano de metas, o governo JK, onde ele dizia, ó, 50 anos de progresso em 5 anos de governo, né? Na verdade, né? JK, Juscelino Kubitschek, ele vai gerar 50 anos de crise em 5 anos de governo. A crise foi para arrebentar. Olha, para vocês terem uma ideia, certo? Para vocês terem só uma ideia, ele teria 5 anos de governo, né? No segundo ano de governo dele, certo? No segundo ano de governo dele, o FMI já não queria mais emprestar dinheiro ao Brasil. E emprestaria, se controlasse a economia brasileira. Tá vendo? Aí o que é que ele vai fazer? Ele vai mandar a Casa da Moeda, tá certo? Emitir moeda. E a gente sabe que a Casa da Moeda emitir moeda sem lastro ouro no Banco Central, tá certo? Isso vai gerar a inflação da moeda. Foi a herança que ele deixou para o próximo governo. Aí você diz, e quem é esse próximo governo? Pelo amor de Deus, o próximo governo vai ser justamente Jânio Quadros e o vice-presidente João Goulart. Jânio Quadros, com 7 meses, renuncia, tchau. Sobra para quem? Para João Goulart. É por isso que quando João Goulart assume como presidente, chefe de Estado, chefe de governo, após o plebiscito de 1963, João Goulart vai apresentar um plano econômico, certo? Conhecido como Plano Trienal. Qual era a ideia do Plano Trienal? Tirar o Brasil da crise. Em 3 anos ele tiraria o Brasil da crise. A proposta era essa. Porém, veja bem, ó, o grande economista do Plano Trienal era o economista Celso Furtado, certo? O grande economista Celso Furtado.
Então a proposta era justamente tirar o Brasil da crise em 3 anos. Sanar a inflação, tirar o Brasil da crise completamente. Porém, é aquilo que eu estava dizendo. Para que esse plano trienal desse certo, era necessário aprovar as chamadas reformas de base. As reformas de base, preste bem atenção, as reformas de base passavam por uma reforma tributária, uma reforma educacional, uma reforma eleitoral, né? Você vai ter que observar também uma reforma agrária, e aí você diz, epa, sim, antes de falar da questão da reforma agrária, tem uma outra coisa que é a chamada lei de remessa de lucros. Porque o Brasil estava começando a ser o paraíso das multinacionais, né? Desde o governo JK, desde o governo Juscelino Kubitschek, que o Brasil começava a ser o paraíso das multinacionais. Basta que você veja as indústrias automobilísticas que vão aparecendo aqui no Brasil, né, na época do governo JK. Então, a grande pergunta é essa, multinacional, é desenvolvimento ou é exploração? Bom, ela passa a ser exploração a partir do momento que todo o lucro que é gerado pela multinacional vai para o país de origem. É a chamada remessa de lucros. Né? E aí o governo João Goulart, né, dentro das chamadas reformas de base, ele vai apresentar aquela ideia da chamada lei contra a remessa de lucros. Era uma ousadia do governo João Goulart. E, fora isso, vem aquela questão de reforma agrária, como eu disse. A reforma agrária proposta por João Goulart, rapaz, não atingiria nem 10% do território brasileiro, rapaz. Aí você diz, como assim? Rapaz, a reforma agrária proposta por João Goulart, veja bem, ela atingiria as terras devolutas, são as terras do governo, tanto do governo federal como do governo estadual, governo municipal, certo? Essas terras devolutas seriam as terras improdutivas, então seria feito reforma agrária aí. Seria feito reforma agrária, tá certinho? Numa faixa próxima às estradas, numa outra faixa próxima às estradas de ferro. Quer dizer, se você for olhar, rapaz, a reforma agrária, ela não atingiria nem 10% do território nacional, onde a grande maioria que seria, né, que serviria para a reforma agrária eram as terras devolutas, as terras do governo, as terras do Estado. Então vejam, mas o problema está no empresariado falar de reforma agrária. Você sabe perfeitamente que a questão agrária no Brasil, tá certo? É uma questão histórica. Desde o início da colonização, quando eu dizia para vocês nas primeiras aulas, que eu dizia, nunca esqueça, a colonização do Brasil foi baseada no latifúndio. Quando a gente fala da cana-de-açúcar, latifúndio de monocultura, escravismo, aquele negócio todo, que é o plantation, né? Aí veja bem, ó. Então, falar de reforma agrária aqui é problemas. Aí, então, quando você começa a observar, esse é o governo João Goulart. Veja como o governo está balançado. A direita não aceita nem a pau as reformas de base. Não vão aceitar. Mas a esquerda, na realidade, através de seus sindicatos, começam a pressionar o governo. E aí o aluno tem que entender que o João Goulart fica numa saia justa. Fica entre a cruz e a espada. Pressionado, por um lado, certo? Pelo empresariado, pela burguesia, por assim dizer, pela direita, certo? E pressionado pela esquerda, que tinha votado nele, né? Toda aquela esquerda que tinha votado em João Goulart, tá certo? Apoiava, pressionava João Goulart para as chamadas reformas de base. Ora, veja bem, é aí que o aluno tem que entender que como o governo está balançando em corda bamba. E o aluno tem que entender o seguinte, isso aí é o que você está observando em termos de política nacional. E em termos de política internacional? O que está acontecendo? A Guerra Fria. É a Guerra Fria. Ora, analisar a Guerra Fria, tá certo? Como eu disse, é aquela disputa entre o bloco capitalista e o bloco socialista por áreas de influências. O governo norte-americano, na figura do senhor presidente John Kennedy, tá certo? Né? Pressionado pelo diplomata norte-americano aqui, né? Gordon Lincoln, tá certo? Que mostrava, na verdade,
para Kennedy, como o governo de João Goulart estava balançando aqui na corda bamba e chegava ao ponto de mostrar a Kennedy que o governo de João Goulart era um governo realmente de tendência socialista comunista. Certo? Aqui em Pernambuco, nesse momento, você tem Miguel Arraes. Vê como Miguel Arraes assume o poder em um momento histórico onde o governo nacional, o governo federal, está balançando numa corda bamba, sofrendo pressão da esquerda, sofrendo pressão da direita e agora passa a sofrer pressão também, tá certo, do capital norte-americano. Tendo em vista que o presidente Kennedy, veja, o presidente Kennedy, através do seu ministro aqui, do seu diplomata, né, Gordon Lincoln, tá certo, procurava saber como o governo João Goulart, tá certo, iria governar, né, diante dessas chamadas reformas de base. E aí pesa muito mesmo a questão da lei de remessa de lucros, certo? E a gente diz assim, ó, Miguel Arraes aqui apoiava João Goulart, tem que entender isso, Miguel Arraes apoiava João Goulart, né? Até porque, como o governo João Goulart é um governo de caráter socialista, de tendência socialista, né? Aqui em Pernambuco, Miguel Arraes também está fazendo um governo de caráter socialista, desde o momento em que ele foi prefeito da cidade do Recife, né? Desde o momento em que ele apoiava as ligas camponesas, desde o momento que ele apoiava, tá certo, os estudantes de um modo geral, dentro das propostas de reformas pregadas pelos estudantes, e a própria questão da reforma educacional, com a implantação do método educacional de Paulo Freire, né? Miguel Arraes apoiava também os sindicatos rurais, né, onde o grande e mais forte sindicato rural que nós tínhamos aqui, tá certo, era o sindicato de Palmares, onde, né, o comunista, né, de carteirinha mesmo, Gregório Bezerra, tá certo, era o grande líder desse sindicato rural ali em Palmares, né. Então veja, Miguel Arraes sobe como governador, apoiando, na verdade, o presidente João Goulart. Olha, chega-se ao ponto, né, de quando ele concorreu, né, concorreu com o João Cleófas, tá certo, a ser governador do estado de Pernambuco, o presidente norte-americano, John Kennedy, chegou a perguntar ao seu diplomata aqui, Gordon Lincoln, Miguel Arraes, veja, abre aspas, ele pergunta isto, Miguel Arraes vai ser eleito mesmo? Ora, veja a pergunta, Miguel Arraes vai ser eleito mesmo? Será eleito mesmo? Quer dizer, veja como a figura de Miguel Arraes, desde a época que ele é prefeito do Recife, né, e apoiando o governo nacional, o governo federal, João Goulart, apoiando as ligas camponesas, apoiando, na realidade, os sindicatos rurais, né? Veja como isso está preocupando o governo norte-americano, a figura de Miguel Arraes. Então, veja bem, a nível nacional, você tem uma preocupação para os Estados Unidos, que é João Goulart. Mas a nível regional, tá certo? Você tem uma preocupação para o presidente Kennedy, aqui que é Miguel Arraes. Entende isso? Resultado. Veja bem, ó. Em 31 de março de 1964, vai aparecer, na verdade, o famoso golpe militar. Veja bem, alguns dias antes, né, você tem que entender, no dia 13 de março de 1964, o presidente João Goulart, ele vai, na verdade, reunir a sociedade brasileira, por assim dizer, no famoso comício da Central no Rio de Janeiro, né? O comício da Central no Rio de Janeiro. Nesse comício da Central, no dia 13 de março de 64, mais uma vez ele promete 100% de aumento para a classe trabalhadora. Tá vendo? Aí fica configurado, na realidade, ali foi o tiro de misericórdia para o golpe militar de 64. Fora isso, você tem a greve, né, dos sargentos e cabos da Marinha, tá certo? Você tem toda uma indisciplina militar, né? E aí é dado o golpe militar em 1964, né? O presidente João Goulart é deposto, né?
e os militares assumem o poder. Aqui em Pernambuco, aí a gente começa a ver justamente Miguel Arraes, certo? Quando é dado o golpe militar, Miguel Arraes aqui, tá certo? Vai sair daqui, vai sair lá de Socorro, ali do 14º Batalhão de Infantaria Motorizada, certo? O chamado 14BI, vai sair dali, tá certo? O movimento que viria aqui depor o governador Miguel Arraes no Campo das Princesas. Miguel Arraes morava no Campo das Princesas juntamente com a família, tá certo? Né? Nesse momento, né, a coisa estava tão tensa, tá certo? Que os filhos de Miguel Arraes foram para a escola e tal, foram até aconselhados a não voltar para o Palácio do Campo das Princesas. O palácio foi sitiado pelo exército, certo? E foi dado a Miguel Arraes a opção, tá certo, de renunciar ao mandato para não ser preso. A ideia era renunciar para não ser preso. Por favor, vejam bem, ó. E Miguel Arraes, aliás, foi o único. Não, eu não diria que foi o único. O governador de Sergipe também. O governador de Sergipe não renunciou. E não me falha a memória o nome dele aqui, certo? Mas o governador de Sergipe também não renunciou, não. Foram os dois que não renunciaram. E os dois terminaram sendo depostos e presos, tá certo? Então Miguel Arraes, ele vai dizer, abrindo aspas, né, que não ia trair seu povo, né? E não ia trair um mandato que o povo lhe confiou. Por isso que ele não renunciava. Resultado disso aí, veja. Vai ser preso, né? Vai ser preso, vai ser conduzido lá para a Vila Militar em Socorro, né? Ali no 14º Batalhão de Infantaria Motorizada. Vai ser conduzido para lá. De lá, tá certo? Ele vai ser levado para Fernando de Noronha, né? Fernando de Noronha foi prisão, né? Foi base durante a Segunda Guerra Mundial, serviu de base de operações, né? Porque era mais fácil cruzar o Atlântico ali, tá certo? Depois torna-se prisão, né? E ali, veja bem, Miguel Arraes vai encontrar vários militantes da época, tá certo? E ficou ali na ilha de Fernando de Noronha cerca de 11 meses, né? 11 meses ele fica preso ali em Fernando de Noronha. Quando ele sai de Fernando de Noronha, Miguel Arraes, né? Ele volta, na verdade, né? Ele vai para o Rio de Janeiro. Não, aliás, me perdoe, ele vai de Fernando de Noronha, ele volta para aqui para Recife, fica ali na companhia de guardas, né? E dali, na verdade, ele é levado justamente para o Rio de Janeiro. Peraí, vamos ver isso aqui, ó. Miguel Arraes é deposto do Palácio do Campo das Princesas, é levado para a Vila Militar, lá em Socorro, certo? Da Vila Militar ele é levado para a ilha de Fernando de Noronha. Lá em Fernando de Noronha ele passa cerca de 11 meses preso. Sai da ilha de Fernando de Noronha, vem para o Recife, vem para a companhia de guardas e bombeiros. Ali foi preso também, tá certo? Dali ele começa a observar, o próprio advogado, né, do doutor Miguel Arraes, né, vai aconselhá-lo a pedir, na verdade, o exílio em outro país. Porque, veja bem, ele está no Rio de Janeiro, vai para a ilha de Santa Cruz, fica preso lá, tá certo? Na Fortaleza de Santa Cruz, fica preso, né? O advogado doutor Pinto entra com habeas corpus, consegue a liberdade de Miguel Arraes e foi aconselhado a pedir exílio. A primeira proposta, a primeira ideia de Miguel Arraes era ir para a França. A primeira ideia era ir para a França, tá certo? Porque a gente sabe só que Miguel Arraes foi para a Argélia. Mas antes, a primeira ideia dele era ir para a França, só que a França não o aceita. Depois ele pensou ainda em ir para o Chile também, né? E a gente sabe que mais tarde, porque muita gente tinha ido para o Chile. Muitos dos perseguidos aqui tinham ido para o Chile, certo? Os chamados subversivos fugiram, foram para o Chile. Miguel Arraes pensou em ir para o Chile também, né? E mais tarde, no Chile, em 73, aí você vai me perguntar, por que Chile, Novaes? Por que Chile? É porque no Chile você tinha o governo socialista de Salvador Allende. Entendeu agora porque muita gente foi para o Chile? Porque lá no Chile você tem um governo socialista. Era o governo de Salvador Allende. Salvador Allende termina morrendo, resistindo no Palácio La Moneda, tá certo? Resistindo ao golpe militar que foi dado também lá. Só que lá o golpe foi dado em 1973,
é quando o general Augusto Pinochet sobe ao poder no Chile e vai desencadear uma ditadura muito ferrenha. Então veja bem, muita gente aqui em 64 para 65 foge, bum, vai-se embora exilar-se no Chile por conta disso, do governo socialista de Salvador Allende. Então Miguel Arraes, voltando para Miguel Arraes pensou em ir para a França não o aceita, né? Teve seus motivos, claro, e pensou em ir para o Chile, mas terminou indo para a Argélia. Ele vai para a embaixada da Argélia aqui, certo? E da embaixada da Argélia ele vai embora para Argel, que é a capital da Argélia. Coincidentemente, é interessante, né? A Argélia vivia, né, o mesmo problema social que o Brasil vivia, tá certo? A Argélia vivia esse problema social. E aí Miguel Arraes, tinha toda uma visão socialista, tá certo? Tinha toda uma visão socialista, ele vai adaptar-se muito bem àquele problema, vai trabalhar em prol, tá certo? Do desenvolvimento social, né? Na Argélia. E ali na Argélia ele passa 14 anos, ali no exílio. Ele só volta para Pernambuco, tá certo? Em 1979, com o processo de abertura este que começou com o general Geisel. Agora veja bem, por favor. É interessante que a gente comece a observar o seguinte: depois de 14 anos, Miguel Arraes volta, tá certo? Foi recebido por uma multidão, acredita-se que tinha cerca de 50 mil pessoas ali no aeroporto esperando Miguel Arraes. Você vai dizer, 50 mil pessoas e tal. Mas para a época, você tem que levar em conta a questão da época. Ele volta nos braços do povo. E aí a gente vai ter que entender toda uma política interna aqui, como é que está a situação da política interna, certo? Então, veja bem, antes da gente falar, né, dessa questão da volta de Miguel Arraes do exílio, é importante que a gente fale um pouquinho também aqui das ligas camponesas, tá certo? E da própria questão da figura de Gregório Bezerra, os chamados sindicatos rurais, que não tem muito o que discutir, mas é importante que o aluno saiba. Porque a gente fala muito assim, ó, as ligas camponesas. Se você for analisar direitinho, as ligas camponesas, né, deram uma origem mais tarde, tá certo? Ao que você vai chamar de INCRA, que é o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, que é criado justamente, tá certo? Pelo governo militar, e a gente depois vai discutir isso aí, né, se tiver oportunidade, claro. Mas você vai ter que entender também a questão dos sindicatos rurais, né? Organizados por Gregório Bezerra. Então, veja bem, olha. Vamos analisar direitinho isso aí. Vejam. Quando a gente fala de ligas camponesas, que é uma coqueluche aqui na história de Pernambuco, e que ela se propaga para Paraíba também e tal, e eu chamo a atenção, antes de continuar nisso aí, existe um filme chamado Cabra Marcado para Morrer, que mostra justamente a questão das ligas camponesas, certo? O assassinato de líder desse movimento, de um líder desse movimento, o golpe militar, a perseguição que será feita aos camponeses, né? E depois do golpe militar, com o processo de reabertura, o processo de redemocratização, aí eles voltam para terminar a filmagem. É interessante, é muito interessante o filme, que você começa a entender o que foi, tá certo, o movimento das ligas camponesas. É um filme intitulado Cabra Marcado para Morrer. Então, por favor, vamos falar aqui das ligas camponesas. Olha, é o seguinte, quando falamos das ligas camponesas, a gente fala justamente do advogado Francisco Julião. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma paradinha aqui, tá certo? Mais uma vez você vai tomar uma aguinha fresquinha aí, uma aguinha bem geladinha, e a gente volta já, tá certo? É rapidinho, a gente volta já.